Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos dar continuidade com a nossa sessão de resoluções dos exames nacionais do ensino médio. Nesse caso concreto, neste vídeo vamos trabalhar com a continuação da resolução do exame de Química da 12ª classe do ano 2021, na sua primeira chamada. Então, vou fazer a vinheta, resolução. Muito bem, atacando logo a questão número 11, pergunta o seguinte: como se chama a reação quando se verifica que a uma dada temperatura a soma das entalpias dos produtos é menor que a soma das entalpias dos reagentes? Então, eles querem saber que tipo de reação vai se denominar a este aqui. Nós já sabemos que quando se trata de entalpia, nós sabemos que quando o nosso ΔH for menor que zero, então a nossa reação é exotérmica. E quando o nosso ΔH for maior que zero, então a nossa reação é endotérmica. Para que estas duas condições sejam satisfeitas, nós já sabemos que a entalpia de uma reação, então a variação da entalpia de uma reação, da entalpia é dada pelo somatório das entalpias dos produtos menos o somatório das entalpias dos reagentes. Então eles estão a dizer que a soma das entalpias dos produtos é menor, ok? Essa soma aqui dos produtos é menor que a soma dos reagentes. Em termos numéricos, estão a tentar dizer que se nós aqui temos 10, então aqui teremos 20. Está-se a verificar que 10 é menor que 20. Então, se eu for a fazer a diferença 10 menos 20, isso é igual a menos 10. Então, notamos que esta diferença deu um número negativo. Nesse caso concreto, este número negativo seria a variação da entalpia, que é menos 10, ok? É um número fictício só para podermos guiar. Então, se nós achamos a entalpia um número negativo, ou seja, a variação da entalpia é menor que zero, então a nossa reação vai ser denominada de reação exotérmica, ok? Então, a reação que está aqui, que estaria aqui representada quando o somatório das entalpias dos produtos for menor que o somatório das entalpias dos reagentes, será denominada de reação exotérmica. E exotérmica está exatamente na alternativa B desta alternativa, ok? Muito bem, vamos para a próxima questão. A próxima questão, número 12, diz o seguinte. Número 12 pergunta o seguinte. Dados os seguintes sistemas, ok? Deram algumas equações aqui. E equação 1 é o cloreto de sódio sólido para cloreto de sódio líquido. E equação 2 é de, ok, como estão representadas? Quais desses sistemas representam o processo endotérmico? Então eles querem saber qual desses sistemas, quais dessas reações é uma transformação que representa um processo endotérmico, ok? Então nós já sabemos que se nós temos cloreto de sódio, isso no estado sólido e se transformou em cloreto de sódio, isso no estado líquido, quer dizer que está na forma fundida. Então ele absorveu energia, ele precisou de energia para poder fundir este composto, para se transformar em líquido. Qual é a característica de um processo endotérmico? É todo processo que absorve calor, ok? Então, notamos que a transformação do cloreto de sódio sólido para líquido é um sistema endotérmico. Então, a nossa equação 1 é um processo endotérmico. É o que estou a pedir. É um processo endotérmico. Então, eles querem saber qual desses processos representa o processo endotérmico. Então, na nossa opção tem que ter a alternativa à equação 1, ok? Então, se tem que ter a equação 1, logo de cara, eu já estava a arriscar a alternativa C e a alternativa D, porque não tem opção 1, ok? Então, somente fico com a opção A ou B. Então, vamos analisar a segunda equação. A segunda equação, eles deram aqui carbono sólido mais oxigênio gasoso, isto se transformando em CO2. Na verdade, isso é uma reação de o quê? Qualquer coisa que reage com oxigênio chama-se uma combustão. E se é uma combustão, quer dizer que está a liberar calor. Ou seja, toda combustão sempre é uma reação, é um processo exotérmico, ok? Toda combustão é um processo exotérmico. E aqui estão a fazer uma combustão completa do carbono, que forma o gás CO2, ok? Então, se é um processo exotérmico, isso implica dizer que a nossa equação 2 está errada. Então, vamos eliminar todas as equações que têm a equação 2. Logo, nós eliminaríamos também a alternativa A, ok? Porque tem a equação 2. A equação 2 é um processo exotérmico. Nós queremos processos endotérmicos. Se analisar a equação 4 e a equação 3, nós conseguimos perceber que a nossa opção correta é exatamente a alternativa B, porque é a única que sobrou, ok? Então, rapidamente, olhando para a equação 3, que é o metano, decompondo-se em carbono sólido mais o gás de hidrogênio, liberando gás. Isso é um processo exotérmico, porque ele precisou liberar calor para poder, ou seja, estou fazendo confusão. Então, analisando rapidamente a equação 3, que é um processo endotérmico, precisamos de absorver calor para podermos decompor o gás metano em carbono sólido e o gás hidrogênio. Então, é um processo endotérmico, por isso que as duas equações que são processos endotérmicos é
a equação 1 e a equação 3. Rapidamente, a equação 4 também é um processo, notamos que é um processo exotérmico, que está no estado de gás, então quase não é nada. Eu posso assim dizer que não, é nenhum, não se enquadra em nenhum dos processos indicados, ok? Muito bem, então vamos para a próxima questão, que é o número 13. O número 13 pergunta o seguinte, o número 13 diz o seguinte, dadas entalpias, então aqui eles querem brincar conosco com Lady Has, ok? Então, dadas entalpias. Então, deixa eu passar aqui um pouco as equações para melhor compreensão. Então, eles deram o carbono sólido, no estado sólido, combustão do carbono, isso no estado gasoso, formando CO2, ok? Não vou colocar os estados de agregação, ok? Então, nós já sabemos. Aqui também deram a combustão de hidrogênio, formando o quê? Duas moléculas de água, ok? A formação de água. Também deram o gás CO2, isto mais duas moléculas de água, isto forma o gás metano, ok? Não vou colocar os estados de agregação das moléculas. Então, o que acontece? Eles deram cada ΔH aqui. Para a primeira equação, aqui é a primeira equação, aqui é a segunda equação, aqui é a terceira equação, ok? Então, para a primeira equação, eles deram que o seu ΔH é igual a menos 994,1 kJ. Para a segunda equação, ΔH é igual a menos 136,6 kJ. Também não é de colocar as unidades. ΔH é igual a mais 212,8 kJ também. Então, o que eles querem? Eles querem qual é a entalpia global da reação. Então, para acharmos a entalpia global, é só somar na vertical estas equações, ok? Então, não tem mistério nessa questão, é basicamente a lei de Hess, eles já prepararam tudo, nem precisamos mexer com nenhuma equação, porque eles não deram uma equação para nós podermos nos guiar para chegarmos nela. Então, se eles estão a pedir a equação global, é só somar todas as equações e vamos simplificar algumas coisas e vai resultar em uma única equação, ok? Então, somando isso na vertical, nós conseguimos notar aqui o que tem nos produtos, vamos cortar com o que tem nos reagentes. Então, temos aqui a molécula de gás carbônico, aqui nos reagentes, e temos aqui também CO2 nos produtos. Temos mais o quê? Duas moléculas de água nos reagentes e duas moléculas de água nos produtos. O que mais temos em comum? Na verdade, aqui não temos mais nada para simplificar. Então, vamos escrever o que sobrou aqui. O que nos sobrou aqui? Na verdade, aqui será a formação do gás metano. Então, temos carbono no seu estado sólido, mais oxigênio, um oxigênio mais um oxigênio vai dar duas vezes oxigênio, ok? Isso gás. Mais o que? Mais o que sobrou? Duas moléculas de hidrogênio. Então, 2H2. Isso gás. Isto vai formar o que? Vai formar o que sobrou nos produtos? Apenas o gás metano, ok? Isso gás. Então, isso na verdade, eles queriam uma equação global que seria a formação do gás metano. Então, o que nós fazemos com os ΔH é só somar todos os ΔH, se nós somamos todas as equações, ok? Então, vamos ficar com o quê? ΔH da reação tem que ser igual a ΔH1, que equivale a menos 94, então menos 94,1, mais o que? 212,8, isto mais com menos vai dar menos, então vai ficar menos 136,6, fica menos 136,6, isto tem que ser igual. Então, fazendo esta continha aqui, quanto é que dá isso? 230 menos... eu não sei quanto é que dá, estou sem máquina, vamos lá, 212 menos 136, isto costuma dar, vamos lá, tiro 100, fica 112,8, menos, vamos lá, tá um pouco difícil, menos 36, vai ficar com 36, 70, 80, fico mais com... quando está isso? Fico com 86, 7 vem para cá, 9, isto 7 vem... Então isso vai me dar exatamente, vai dar um número negativo, então vai dar menos 17,9 kJ, ok? Então, kJ. Então, a minha entalpia desta reação de formação do gás metano é exatamente menos 17,9 kJ. Vamos ver se contém nas opções menos 17,9 está exatamente na alternativa D desta questão, ok? Confirmem com a máquina. Creio que não fiz cagadas, mas ok, podem confirmar, colocarem tudo isso também. Muito bem, vamos para o número 14. O número 14 diz dadas equações termodinâmicas. Estava a brincar muito com termoquímica aqui. Então vamos lá, dadas equações, vamos lá passar as equações. Quais são? A combustão do grafite, da grafita, ok? Então temos o carbono grafita. Temos aqui a combustão do carbono grafita mais oxigênio. Isto vai formar CO2, ok? Isso gás. E também temos a equação 1. Temos a equação 2, que é exatamente o monóxido de carbono, isto gás, isto reage com oxigênio, formando CO2, ok? Muito bem, CO2. Ok, então eles deram as entalpias de ΔH para cá, esta reação 1, menos 94,1, e aqui para a equação 2, o ΔH é igual a 67,7 kcal por mol. Muito bem, então eles querem qual é a variação da entalpia, então eles querem a variação da entalpia. Então, se nós queremos a variação da entalpia, na verdade eles não especificaram muito para esta questão, mas, ok, não especificaram muito para esta questão. Então, se nós queremos a variação da entalpia, o
que nós devemos fazer? É primeiro achar a equação global do problema, ok? Então, na verdade eu passei mal, hein? Não passei mal. É isso. Então nós devemos achar a equação global destas semi-equações. Então o que nós fazemos? Muito bem. Vamos inverter uma das equações, de modo que simplificamos uma das coisas aqui, que é menos, né? Então aqui é menos 67. Vamos simplificar uma das coisas aqui. Então, o que acontece? Eu vou inverter a equação 2, ok? A equação 2 eu vou inverter. Então, vou ficar com CO2, isso gás, isto decompõe-se em monóxido de carbono, isto mais monóxido de carbono, isto sólido, né? Gás, isto mais 1/2 de oxigênio. E o ΔH, o que acontece se eu inverter a equação? O ΔH passa a ser positivo, mais 67,7 kcal por mol. Ok? Então, feito isso, eu já consigo somar estas equações, visto que eu tenho algo em comum. Então, somo ambas equações, sinal, então corto o que tem. Primeiro eu tenho que esquecer esta segunda equação, porque eu já inverti a. Então, essa já não existe. Ficam essas duas aqui, esta de roxo e essa azul. Então, eu consigo cortar o que tem antes e o que tem depois. Tenho aqui dióxido de carbono antes e dióxido de carbono depois, ok? Então, bem, na verdade, a minha equação global deste problema é exatamente isto. Tenho o carbono grafite mais o quê? Mais o CO2, na verdade é combustão do carbono. Isto me formando o quê? Opa, falta uma coisa aqui. Antes de eu começar a escrever a equação global. O que acontece? Esqueci uma coisa. Eu tenho um oxigênio antes e tenho meio oxigênio depois. Então eu posso simplificar muito bem este 1 aqui. Tiro o meio, aqui fica-me 0,1/2 oxigênio, ok? E com esse meio, o meio some, sai daqui. Então aqui eu fico com 0,5 oxigênio. Agora sim posso escrever a equação global, ok? Então fico com carbono grafita, mais 1/2 oxigênio que sobrou lá, porque era um oxigênio, cortei com o meio de oxigênio que estava nos produtos, ok? Isto forma o quê? Combustão, forma o CO2, CO mesmo, monóxido de carbono gás. Isso aqui é uma combustão incompleta. Então, se é uma reação de combustão, é lógico que o ΔH sempre será negativo. Toda reação de combustão é sempre exotérmica, libera calor, ok? Então, vamos lá. Se nós somamos as equações, então somamos ΔH da reação. Então, o ΔH da reação tem que ser igual a ΔH1 mais ΔH2, ok? Então, isso tem que ser igual ao que? ΔH1 permaneceu menos 94,1. Não sei se estou certo. Menos 94,1, é isso. E o ΔH2 invertiu o sinal. Então, fica mais 67,7, ok? Então, somando essas duas coisinhas aqui, eu não sei quanto é que dá isso. Então, ΔH da reação tem que ser igual ao quê? Vamos lá ver se eu faço isso de cabeça. Eu sei que será um resultado negativo, porque o maior número é negativo. Então, fico com menos. 90 menos 60 fica 30, ok? 90 menos 60 fica 30. Ainda fico com 0,7 menos 0,7 menos 30. Vamos lá ver, vem para cá. Vem 7 para cá, fica 6, 7,1. Vamos lá ver, vem 2, fica 3 aqui. Empresto 7. Isso vai me dar exatamente menos 26,4. Confirme, quilocal por mol, ok? Então, quilocal por mol. Então, o resultado disso, dentro da reação, será menos 26,4 quilocal por mol, ok? Vamos observar se isso contém 26,4 quilocal por mol. Então, está exatamente na alternativa B deste exercício, ok? Então vamos para a próxima questão. Próxima questão número 15. Número 15 diz o seguinte: qual será o comportamento da velocidade de uma reação se diminuirmos a concentração dos reagentes? Então, se nós diminuirmos a concentração dos reagentes, é lógico que você tem uma reação A que se processa A mais B, formando um certo produto C. Se você diminui a concentração de A, por exemplo, diminui a concentração de A, é lógico que a reação vai se tornar um bocadinho lenta, ok? Tu estás a diminuir os reagentes. Então, se nós diminuirmos os reagentes, nós formamos poucos produtos, porque temos poucos reagentes, ok? Então, a reação será lenta. Então, está exatamente na alternativa D deste exercício, ok? Lenta. Vamos para o número 16. Diz o seguinte: dadas as seguintes equações da reação, dada a equação, ok? Dada a seguinte equação da reação. Dada a seguinte equação da reação. É isso? Epa, mas como está escrito assim? Fazer o quê? Vamos lá. Qual é essa equação? Então, eles escreveram duas moléculas de C6H. Isso aqui eu acho que é um benzeno, né? Isso líquido, mais 15 oxigênio gasoso, forma 12 moléculas de gás carbônico, isso gás, mais 6 moléculas de água, isso gás. Então eles querem saber o quê? Eles querem saber exatamente qual é a lei que expressa a velocidade da reação. É muito simples isso. Então, é só escrever que a lei da velocidade desta reação tem que ser igual a uma constante que multiplica a concentração de quê? Concentração desse benzeno? Não, porque está na forma líquida. Se lembra que os líquidos não precisamos. Então, precisamos apenas dos gases ou aquosos. Então, ficamos com concentração do oxigênio elevado ao seu respectivo coeficiente, que é 15, ok? Então, a lei que expressa a velocidade da reação para esta reação será essa, constante vezes a concentração do oxigênio elevado a 15. E isto está representado exatamente na alternativa
B deste exercício, ok? Então vamos para a próxima questão. A próxima questão, número 17. O número 17 pergunta o seguinte, eles dão, na verdade, uma tabela. Dá uma tabela, o que essa tabela nos diz? Dada a seguinte equação da reação, X2 gás mais Y2 gás, formando duas moléculas de X e Y gás também, com velocidades iniciais obtidos, produzindo-se a seguinte tabela. Muito bem, então, eles querem saber também qual é a lei que expressa a velocidade dessa reação. Na verdade, se eles não dessem essa tabela, nós iríamos dizer que a velocidade é exatamente uma constante que multiplica a concentração de X elevado a 1, que eu nem preciso escrever, vezes a concentração de Y elevado a 1 também, que eu não preciso escrever, porque os seus coeficientes são 1. É 1, 1. Porque a reação, na verdade, é essa. Então, X2, isso gás, mais Y2, isso gás, formando duas moléculas de XY. Ok? Isso também é gás. Então, nós conseguimos perceber muito bem que aqui o coeficiente é 1, aqui também o coeficiente do Y é 1. Por isso que eu escrevi aquela lei lá. Ok? Muito bem. Mas como eles deram uma determinada experiência aqui, nós devemos investigar, porque tem certo período em que um está a variar e o outro permanece constante. Ok? Um está a variar e o outro permanece constante. Então, este cara que estará a variar é que estará a interferir na nossa velocidade da reação. Então, vamos analisar cada um dos pontos. Vamos observar, nós notamos que o experimento 1 e 2, até vou sublinhar aqui, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, notamos que o Y está constante, 0,010, 0,0210. Então nós podemos riscar o Y nesses dois experimentos, ok? Então ele está constante, não vai interferir na velocidade. Quem está a variar quem é? É o X. Então o que nós queremos saber aqui? Nós queremos saber os respectivos constantes vezes a concentração do X elevado a vezes a concentração do Y elevado a B. Nós queremos descobrir quais são os valores de A e B, visto que eles estão a variar. Tem vezes que coincide exatamente com a lei expressa só na reação, mas tem vezes que não coincide, visto que deram em experimento, mas nós vamos descobrir isso aqui, ok? Então vamos pegar o experimento 1 e 2 para descobrirmos o coeficiente de X e vamos pegar também a velocidade no experimento 1 e 2, porque se neste experimento a velocidade está a variar de 2 vezes 10 elevado a 5 menos 5 para 4 vezes 10 elevado a menos 5, então a culpa é do X, porque ele é quem está a variar a sua concentração, porque o Y não está a variar, está constante, ok? Conseguem perceber essa parte? Então vamos lá. Nós conseguimos perceber muito bem que o X saiu de 0,010 para 0,020, ele dobrou, ok? Ele dobrou, então ficaríamos com 2 elevado a A, nesse caso que o X denominei como sendo A, tem que ser igual à velocidade, a sua velocidade, nós notamos que saiu 2,10 vezes elevado a menos 5 para 4 vezes 10 elevado a menos 5, então também a velocidade dobrou, então está elevado a 1, notamos que o A é igual a 1, ok? Então, nós daqui já notamos que o nosso A é igual a 1. Então nós podemos tirar esse A aqui. Já encontramos o seu respectivo valor. É 1, ok? É 1, já achamos para o A. Vamos para o B. Agora vamos investigar outros experimentos, em que o B está a variar e o A está constante. Então, se você consegue perceber muito bem, nós notamos que no experimento 1 e 3, notamos que o X está constante, então ele não vai interferir na velocidade. Mas o B, o Y, está a variar. Saiu de 0,010 para 0,020, ok? Então aqui nós esquecemos, porque ele está constante, nem vai interferir na velocidade. Mas aqui nós vamos investigar o quão ele está interferindo na nossa velocidade, ok? Então nós notamos que o Y variou de 0,010 para 0,020, ou seja, ele dobrou a sua concentração. Então ficamos com 2 elevado a B, que é o Y, que dobrou a sua concentração, tem que ser igual ao que? A velocidade. O que aconteceu com a velocidade? Saiu de 2 vezes 10 elevado a menos 5 para 4 vezes 10 elevado a menos 5, ou seja, a sua velocidade também dobrou. Então ficamos com 2 elevado a 1, ok? Então, mesmas bases, notamos que também o B é igual a 1. Então, por isso que eu estava a dizer que, às vezes, isso coincide. Então, o B é igual a 1. Para quem não tem esta visão, muito rápida de observar esta análise, muito rápida mesmo, de fazer esta análise muito rápida, é muito simples. É muito simples. O que acontece aqui? Faz a razão, se não tens esta habilidade de notar que a concentração dobrou, a velocidade dobrou, então o nosso coeficiente será 1. Então o que acontece? Por exemplo, vamos recomeçar, vamos fazer de uma outra forma, mas só que essa forma é mais prolongada, mas é mais compreensível, ok? Então vamos lá, nós notamos que no experimento 1 e 2 para o Y está constante, né? Então esquecemos, experimento 1 e 2, porque 0,010, 0,010, então não vai intervir na nossa velocidade. Vamos trabalhar com o X, ok? Vamos trabalhar com o quê? O X, vamos trabalhar com o X, muito bem. Então, com a sua velocidade também vamos trabalhar com o X. Então, o que nós fazemos para acharmos o coeficiente do X? É só fazer a razão, maior sobre o menor ou menor sobre o menor, mas eu gosto de fazer maior sobre o menor, maior sobre o menor. Então nós pegamos a concentração do X, ok? Então pegamos a concentração do X final, que é 0,020, então ficamos com 0,020, ok? 0,020, que divide por quê? 0,010, ok? Isto é a concentração, que está a variar, sai de 0,020, 0,010 para 0,020. Tudo isso elevado a quê? Elevado a x, porque a concentração do x que está a variar tem que ser igual à sua velocidade. A sua velocidade saiu de quanto? De 2 vezes 10 elevado a menos 5 para 4 vezes 10 elevado a menos 5. Então eu pego a velocidade final. Se eu aqui peguei a concentração final
sobre a concentração inicial, então tem que pegar a velocidade final sobre a velocidade inicial. Então vou ficar com o quê? 4 vezes 10 elevado a menos 5 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 5. Na verdade nós caímos na mesma conta, ok? Só que aqui é mais demorado. Consegues cortar 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 5. Fazendo essa toda divisão aqui dentro, aqui 0,020 dividido por 0,010, esta toda divisão aqui dentro dá exatamente 2. Só que esse 2 está elevado a x, ok? Então aqui nós acabamos ficando com o quê? 2 elevado a x tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a 4 dividido por 2, isso dá 2. Tem que ser igual a elevado a 1. 2 elevado a 1. Então cortamos as bases e notamos que o x tem que ser igual a 1. Então o coeficiente do x é exatamente 1, aquilo que nós já achamos ali, muito rápido. O mesmo acontece com o y, é análogo. É só fazer isso. Pegar as concentrações que estão a variar e fazer a razão, vais encontrar tudo isso e levar ao y e tu vais encontrar os coeficientes numa boa. Mas é muito importante sabermos essa análise, só de olhar a velocidade, se a concentração aumentou 2 vezes, olhamos para a velocidade aumentou 2 vezes, então 2 elevado a x tem que ser igual a 2, acabou, encontramos o coeficiente, ok? Então essa foi uma prévia análise para encontrarmos melhor os coeficientes, ok? Então vamos para o número 18. O número 18 diz o seguinte, deram uma tabela aqui, dada a tabela, número de moles formados, tem isso aqui, blá blá blá, 2, 4, porque... Então, qual é a velocidade média no intervalo de tempo de 4 a 16. Então, isso também é muito simples. Nós já sabemos que a velocidade média sempre é dada por quê? Variação da concentração dividido pela variação do tempo. Sabemos que a variação da concentração é a variação da concentração final menos a variação da concentração inicial dividido pela variação do tempo. Variação do tempo não. Dividido pela variação do tempo, nós já sabemos que será o tempo final menos o tempo inicial, ok? Então, a velocidade média tem que ser igual ao quê? Fazemos a substituição. Nós queremos um intervalo de 4 a 16 minutos. Então, estamos a falar desta casa 4 minutos a 16 minutos, ok? Então vamos ficar com o quê? Concentração final é o que está em cima, então seria o número de mol, que seria 20 menos 4, ok? Dividido por o tempo seria 16 menos 4, que é o tempo final. Nós já sabemos que aqui em cima tudo isso está elevado a mol, e aqui embaixo tudo isso é minuto, então vai nos dar exatamente mol por minuto. Isso tem que ser igual ao quê? 20 menos 4, isto costuma dar exatamente 16, o quê? 16 mol. Dividido por 16 menos 4, isso costuma dar exatamente a 12. 12 o quê? 12 minutos, ok? Então nós precisamos fazer essa pequena razão. Então a nossa velocidade média tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual. Deixa eu começar a simplificar um pouco. 16 por 2 dá 8. Por 2 dá 6. Ainda posso simplificar mais uma vez. Por 2 dá 3. Por 2 dá 4. Então na verdade eu fico com 4 mol dividido por 3 minutos, ok? Então fazer essa pequena divisão aqui, deixa eu ver. Então a velocidade média tem que ser igual ao quê? 3, 3 nada. 4 dividido por 3 tem que ser igual, dividido por 3. 4 dividido por 3 vai me dar 1 aqui. 1 vezes 3 dá 3, diferença dá 1. 1 não é possível dividir por 3, então vou colocar o quê? Coloco um 0, né? Se coloco um 0, coloco uma vírgula aqui. 10 dividido por 3 só pode ser 3, 3 vezes 3 só pode ser 9, e 9, 10 fazendo essa diferença, 10 menos 9 dá 1, 10 não é possível dividir por 3, então coloco um 0. 10 dividido por, como já tem vírgula, então não preciso colocar outra vírgula, 10 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, então coloco um 9 aqui embaixo. Fico com 9 aqui, ok? 9. Então, diferença dá 1, ok? Dá 1. Então, nós conseguimos perceber que a nossa razão entre de 4 dividido por 3 vai dar um número, uma dízima infinita. 1,3333. Então, nós podemos colocar apenas o quê? Podemos colocar que o resultado será 1,33 mol por minuto, ok? Então, a nossa velocidade média é exatamente 1,33 mols por minuto. E 1,33 mols por minuto está exatamente, na verdade é 1,33, não 1,33 mol por minuto, mas o que está exatamente na alternativa C, ok? Então vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, número 19. Número 19 diz o seguinte, dada a seguinte equação da reação. Dada a seguinte equação da reação, sempre. Ok, vamos lá. É a mesma equação, de facto, do número anterior, que nós já havíamos visto. Então vamos lá. Eles deram duas moléculas de C6, H6, é um benzeno, isso aqui eu acho. Isso na forma gasosa, mas, não cometa cagadas aqui. É na forma líquida, mas já sabemos que não vamos precisar dela. Oxigênio, isto vai formar 12 CO2 mais 6 moléculas de água, ok? Água gasosa. Muito bem. Então, olhando para isto, eles estão se foi diminuída a metade a concentração do benzeno. Na verdade é um benzeno, eu já havia dito. Eu disse que era um benzeno, né? Sim, benzeno, é isso. Então, foi diminuída 1/2 a metade da concentração do benzeno. Então, vamos lá. Nós escrevendo a lei da velocidade expressa por esta reação, nós diríamos o quê? Diríamos que a velocidade é igual a uma constante que multiplica a concentração de quem? A concentração de quem? A concentração do oxigênio elevado a 15. Sabe o que acontece aqui? Eu acredito que eles tenham falhado isso. Eles tenham falhado, mas ok. Vamos lá. Eles estão a dizer que foi diminuída a metade da concentração do benzeno. Então a lei expressa por esta reação é esta aqui. Por esta reação. Só que se eles mexem com a concentração do benzeno, não vai interferir em nada na nossa velocidade, ok? Por quê? Porque o benzeno não participa da lei que expressa a velocidade para esta reação.
então não vai interferir em nada. Mas sim, se dissessem que diminuir a metade da concentração do oxigênio, aí sim iria interferir, porque ela participa da nossa reação, ok? Mas ok, vamos fingir que eles disseram que foi diminuída a metade da concentração do oxigênio, visto que o oxigênio é que está a participar da equação que expressa a lei da velocidade para esta reação, ok? Então vamos lá fingir que eles disseram que diminuíram a metade da concentração do oxigênio, ok? Então vamos lá? Vamos lá escrever nova velocidade para esta lei. Então, nós diríamos que velocidade tem que ser igual a constante vezes a concentração de o quê? Diminuir a metade. Então, nós queríamos escrever aqui o quê? 1 sobre 2 oxigênio. Oxigênio elevado ao quê? Elevado a 15, ok? Então, essa seria o quê? A velocidade linha. Essa é a velocidade original. Essa aqui é a velocidade linha. É a nova velocidade em que mexeram com a concentração de oxigênio. Estamos a fingir, não é verdade, porque aqui eles estão a dizer que mexeram com a concentração do benzeno, mas como o benzeno não participa da reação, não faz sentido, ok? Então estamos a fingir que mexeram com a concentração do oxigênio. Então nós diríamos que a velocidade linha tem que ser igual a constante vezes. Podemos tirar esse 1 sobre 2 elevado a 15 para fora, então ficamos com 1 sobre 2 elevado a 15 para fora, vezes a concentração do oxigênio elevado a 15, visto que essa potência está para 1 sobre 2, assim como para o oxigênio. Então, escrevendo da melhor forma, eu diria que a velocidade aqui diria que a velocidade linha tem que ser igual ao quê? Então, vou fazer esse produto aqui, vou ficar com o quê? Deixa eu não escrever isso. Vou ficar com 1 sobre 2 elevado a 15, quanto é que dá? 1 sobre 2 elevado a 15 é a mesma coisa ter o quê? 1 sobre 2 elevado a 15, vamos lá. 1 elevado a 15 dá 1, então fico com 1, epa, apaguei. Então fico com 1 sobre, agora 2 elevado a 15, quanto é que dá isso? Daqui eu acho que eu vou usar uma máquina. 2 elevado a 15, quanto é que dá? 2 elevado a 15, dessa vez eu acho que foi feito usar uma máquina. Então dá 32.768, então dá 32.768, ok? 32.768 vezes a concentração, vezes a concentração nada, vezes a constante, até descrever com uma outra cor, opa, ok? Eu não sei o que está acontecendo aqui, o que que eu fiz? O que que eu fiz aqui? Ok, muito bem. Então aqui tem vezes... Ok, é isso. Eu apaguei tudo ou ok? Ok, vamos lá. Tem tecnologias. Voltei. Então, até descrever com uma outra cor aqui. Não sei se estão perdidos, mas ok. Então, ficaria com aqui esse 1 elevado a 15 dá 1 mesmo. 2 elevado a 15 dá 32.768, ok? Então, vezes a constante, vezes a concentração de que? Oxigênio elevado ao que? Elevado a 15. Agora vejam o que apareceu aqui. Quem é esse cara aqui? Constante vezes concentração de oxigênio elevado a 15. É exatamente esta velocidade aqui. Opa, o que eu fiz aqui? Então, este produto aqui é exatamente esta velocidade. Então, este constante vezes a concentração de oxigênio elevado a 15 é exatamente esta velocidade normal aqui. Então, eu tiro esta constante vezes a concentração de oxigênio elevado a 15 e coloco velocidade. Então, aqui iria escrever que a sua velocidade linha tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao quê? A 1 sobre 32.768, isto vezes a velocidade normal. Então, daqui, organizando da melhor forma, nós diríamos que a nossa velocidade linha, nova velocidade, quando diminui a metade a concentração do oxigênio, fingindo, porque eles disseram do benzeno, tem que ser igual a 1 vezes V, isso vai me dar V, dividido por o quê? Dividido pelo esse número que está aí. Então, fico com 32.768. Então, a minha expressão da nova velocidade seria esta aqui, se nós diminuíssemos a metade a concentração do nosso oxigênio. Porque ele é quem participa da nossa expressão da nossa lei que expressa a velocidade da reação para aquela equação, não o benzeno. O benzeno é líquido, não participa. Então, seria V sobre 32.768, ok? Mas eles disseram quando mexe a concentração do benzeno. O benzeno não participa da nossa equação, então não faz sentido. Então, se eles dissessem que a velocidade diminuir a metade da velocidade do oxigênio, a nossa opção correta seria exatamente B, que é V sobre 32.768. Exatamente B. Mas aqui não tem opção correta, porque eles disseram que mexeram com quem? Com o benzeno. E o benzeno é líquido, não participou da nossa reação. Não sei se fiz perceber isso, ok? Então vamos para a próxima questão. Muito fácil, né? Facinho. Então vamos lá. A questão número 20 pergunta o seguinte. Dada a seguinte equação, dada a seguinte reação química, aliás. Então, a formação do carbonato de cálcio, né? Ok, vamos lá, escrever a reação. Vamos lá, nós teríamos aqui óxido de cálcio, óxido de cálcio, isto no estado sólido, mais o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, isto formando carbonato de cálcio, isto no estado sólido. Tá acertada a equação? Tá acertada. Então, o que nos interessa para escrevermos, para expressarmos a lei da velocidade para esta reação? São apenas os sólidos. Os sólidos, querem me sacanear, né? Os gases e os aquosos, não os sólidos. Então vamos esquecer tudo que está no reagente que é sólido. Então o nosso carbonato, o óxido de cálcio está fora. Não vamos utilizar a nossa lei que expressa a velocidade para esta reação. Então nós diremos que a velocidade tem que ser igual a uma constante vezes a concentração de quê? A concentração do CO2 elevado a quê? Ao seu coeficiente que é 1, que eu nem preciso escrever. Então seria a concentração a constante vezes a concentração do CO2. Agora vamos à pergunta. Eles estão a dizer, foi diminuída 1/4 a concentração do dióxido de carbono, viu? Aqui eles disseram 1/4 da concentração de dióxido, e o dióxido de carbono participou da nossa expressão que expressa a lei para esta reação, ok?
Então, tá aqui faz sentido. Ali disseram benzeno, benzeno fazia parte, então estava fora. Eles estão a dizer que diminuiu a um quarto a concentração do dióxido de carbono. Então, qual é a diminuição da velocidade desta reação prevista pela lei expressa, a lei da velocidade ou Goldberg-Waite? Então, esse é a lei esse cara que criou isso. Nem nos interessa o cara. Então, vamos lá. Vamos ter que escrever nova lei, que seria o V', né? Então, o V', vamos escrever o V'. O V', a nossa nova velocidade quando mexem com a concentração de dióxido de carbono, tem que ser igual a constante vezes a concentração. Agora, eles mexeram com a concentração de dióxido de carbono, eles fizeram o quê? Diminuíram um quarto desta concentração de CO2, ok? Agora, aqui nós podemos tirar este número que está dentro para fora, né? Então, vamos dizer, V' tem que ser igual a 1 sobre 4 vezes o que? A constante vezes a concentração de CO2, ok? Então veja aqui, apareceu uma coisa muito bonita. Veja aqui, constante vezes a concentração de CO2. É exatamente isso aqui, constante vezes a concentração de CO2, que é equivalente à nossa velocidade normal, sem ser alterada. Então nós tiramos isto e colocamos apenas V. Então a nossa velocidade linha tem que ser igual a 1 sobre 4 vezes o quê? Quem é esse cara? Esse cara é V. Então vai ser vezes V. Então, escrevendo melhor isto, nós teremos que a nossa nova velocidade V' tem que ser igual a 1 vezes V dá V. Então vai ser V dividido por 4, ok? Se diminui a concentração do dióxido de carbono um quarto, então a nova velocidade será diminuída 4 vezes, ok? Então essa seria a interpretação. Então seria, a nossa V' seria V sobre 4. E V sobre 4 está exatamente na alternativa A, ok? Vejo que o vídeo está ficando muito extenso, então se por acaso gostou da resolução no decorrer desta resolução, por favor deixe o like, comente, se inscreva no canal e estamos juntos, até a próxima.